Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, e para que Deus possa honrar você na sua vida. Então, primeira coisa que a gente consegue perceber é o quê? Quem você honra? Em primeiro lugar, quais foram as pessoas que construíram algo na sua vida? Quais foram os líderes, pastores, eu posso dizer, pessoas que um dia entregaram algo na sua vida? Nós precisamos procurar e honrar esses homens e mulheres, mesmo que eles não estejam vivendo uma vida correta hoje, mas foram canais de bênção na sua vida. Nós precisamos procurar e sermos pessoas e mergulharmos na cultura da honra. Diga comigo, cultura da honra. E quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos o que nós carregamos, quando nós sabemos o que Deus nos entregou, é mais fácil para você não se comparar. Então, a primeira coisa que Deus faz em nós é afirmarmos a nossa identidade de filhos. Filho não tem medo de ser reconhecido pelo seu pai. Feche os seus olhos por um momento, queridos. Vivemos essa nação de escravos e muitas vezes de órfãos pelos abusos, e talvez nós refletamos nosso relacionamento com o nosso pai físico e a nossa dificuldade de vivermos tudo isso. Mas à medida que entendemos a cultura da honra, entendemos que somos filhos, e esse lugar de filho ninguém pode roubar. E mais do que isso, olha para mim aqui, a unção só pode descer sobre filhos. Repita comigo, a unção só desce sobre filhos. Filho não tem medo de pai. Filho não tem medo de entrar em águas mais profundas, de tocar. Mas escravos, sim. Por isso, nós somos uma nação muitas vezes que entra em águas tumultuosas e nós não recebemos uma unção que nos afirma. E isso é tão importante você entender hoje, porque nós vamos precisar entender esse princípio para que possamos receber uma nova unção da parte de Deus. Então, diga para o teu irmão, a unção só desce sobre filhos. Podemos não concordar com todo mundo, isso não é o problema. Talvez o seu pai não seja o melhor pai do mundo, talvez o seu líder não tenha sido o melhor do mundo, mas esse não é o problema. A honra não tem a ver com qualidades, tem a ver com posicionamentos. Em segundo lugar, precisamos entender e sermos batizados com uma cultura onde tudo o que nós fazemos precisa ser pontes. Diga comigo, pontes. Todos os relacionamentos que nós construímos precisam ser baseados em pontes e conexões. A cultura da honra, ela gera isso em nossos corações. As pessoas são geradas e colocadas na sua vida para que elas sejam pontes e conexões para outra pessoa. Por isso que existe, como te falo no mundo, aí, o poder do network, mas isso está na Bíblia, que é o poder da cultura da honra. O poder de nós honrarmos pessoas e nós sermos pontes com essas pessoas e vivemos de uma profundidade que nós nunca imaginamos. Outra coisa, naturalmente viveríamos o sobrenatural em nossas vidas se nós honramos o Rei. Se nós vivemos de uma forma profunda, nós vamos viver isso. Efésios capítulo 4, versículo 17, abra comigo. Diz, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios. Paulo está falando para os gentios. Portanto, digo isso no Senhor, não andeis como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. O que nós temos visto hoje é uma igreja de celebridade. O que nós temos visto hoje é uma igreja de vaidade. O que nós temos visto hoje são organizações que mais celebram o sucesso do que, muitas vezes, o sofrimento. A cruz. Não se prega mais sobre cruz. Mas aqui, volta o versículo, por favor. Diz assim, em Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto, digo isso e testifico que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O evangelho que a gente está vivendo hoje
Não é o evangelho da honra, porque honrar a palavra é o nosso principal objetivo. Segundo lugar, nos seus próprios pensamentos. Terceiro lugar, passa para mim, por favor. Diz assim: obscurecidos no entendimento. São pessoas, na verdade, nós estamos vivendo um presente século onde as pessoas estão fazendo, não estão sabendo o que estão fazendo, estão andando para frente loucos, sem conferir, como os bereanos, na palavra, se estamos vivendo realmente o evangelho pleno, real, na cruz. Mas Paulo diz, se você viver sem honra, sem a sua identidade, sem você saber quem você é, se você viver longe de tudo isso, você vai viver na ignorância, por causa da dureza do seu coração. Então aqui nós precisamos entender uma coisa: o presente século está vivendo e apresentando um evangelho. Está apresentando um evangelho para nós. Basta que cada um de nós hoje possamos refletir sobre tudo isso. Isso vai permanecer ou não? Primeira coisa que você precisa entender, abra comigo em Atos capítulo 17, tá? Nós percebemos algo muito interessante aqui. Nós vimos a história de o apóstolo Paulo vivendo um dos momentos mais incríveis do seu ministério. Atos capítulo 17, e diz assim, Atos 17, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo está em Atenas. Quando ele chega em Atenas, a gente conhece esse versículo, esse texto maravilhoso. Eles levaram para Atenas e regressaram trazendo uma ordem Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com eles. Mas é um pouco mais embaixo. Dizendo o seguinte: ele pregou, ele viu ali em Atenas que tinham vários deuses. Todo mundo conhece esse texto. E tinha um lugar ao Deus desconhecido. Lembra desse texto? Né? Então o apóstolo Paulo prega e mostra em Atenas, o lugar do conhecimento, o lugar da cultura, o lugar, sabe onde? Os homens debatiam sobre ideias humanas. Sim? Havia o apóstolo Paulo e ele fala ao Deus desconhecido. E prega um dos melhores sermões, mais perfeitos que eu posso dizer. Porém, no finalzinho do capítulo 17, se você puder abrir o último versículo, diz assim, que todavia, fala comigo, todavia, juntaram-se alguns homens e ali creram. Em outras palavras, poucas pessoas se ajuntaram a ele. Poucas pessoas entenderam. Porém, poucas pessoas se agregaram a ele e creram. E ele não implantou um trabalho ali. Preste atenção, o maior de todos os apóstolos, chega numa cidade e prega um Deus desconhecido, uma pregação maravilhosa, mas naquele momento, sabe o que ele faz? Não tem resultado. Diga para o teu irmão, a mente humana, a sua habilidade humana, ela tem um limite. Mas Deus quer te levar para um lugar do sobrenatural. Deus quer te levar para um lugar onde, além do intelecto humano, você começa a acessar lugares espirituais. Deus quer te levar para um outro lugar. O apóstolo Paulo entendeu isso, queridos. Tá? E isso tem a ver com a honra, porque ele começou a honrar exatamente o que a Bíblia fala para nós honrarmos. E diz a palavra de Deus aqui, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Tá? 1 Coríntios capítulo 2, pode abrir para mim, por favor? Isso, eu, irmão, fui ter convosco anunciando o evangelho, não fiz por ostentação de linguagem. Eu quero que você entenda esse contexto. Logo depois que ele sai de Atenas, ele vai para Corinto, está no capítulo 18 de Atos. Então ele sai de Atenas, esse lugar onde ele pregou ao Deus desconhecido, esse lugar onde ele pregou sobre a questão da sabedoria, ele viu na prática, ele sai dali e vai para Corinto. São mais ou menos 30 quilômetros. Foram a pé ou de cavalo, não sei, mas ele foi andando. Provavelmente durante o caminho o Espírito Santo pegou ele. Disse assim, no capítulo 2, versículo 1, eu, irmãos, volta lá, fui ter convosco anunciando o testemunho. Ele chega em Corinto e ele toma uma decisão. Não vou fazer como eu fiz em Atenas. Eu não vou viver como eu vivi lá.
a partir desse lugar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou anunciar de uma forma diferente. Diz que eu não fui ter convosco. Aqui ele já chegou em Corinto. Não por anunciando o testemunho de Deus, não fiz por ostentação de linguagem ou sabedoria. Versículo 2. Porque decidi nada saber, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Você entendeu o que está acontecendo nesse momento? Ele chegou, não fez nada de errado, mas ele entendeu a mensagem do Evangelho na profundidade do que significa entrar e acessar um lugar do sobrenatural. Então é uma escolha. Vamos viver no mundo natural ou nós vamos viver no mundo sobrenatural? Ou nós vamos viver de acordo com aquilo que nós acreditamos, que não tem nada de errado, viver nas nossas habilidades, cantar, pregar, ter entretenimento, fazer nossos eventos, fazer igreja como nós pensamos, ou nós vamos acessar outros lugares em Deus, porque o apóstolo Paulo viveu isso, e ele falou, eu decidi que eu não vou viver segundo a meu intelecto ou minha razão, mas eu vou acessar outros lugares. Então, o primeiro ponto para você entender, líderes que permanecem fiéis são líderes que refletem sobre a sua vida. Líderes que permanecem fiéis não são líderes que param de crescer, mas constantemente eles têm o que nós precisamos renovar o óleo, renovar a vida e renovar aquilo que nós acreditamos. Líderes que permanecem sempre têm uma porta aberta para acessar esses lugares. Isso é importante você entender. Eu vivi algo muito profundo há mais ou menos 10 dias, uma semana atrás, né? Eu fui convidado, algumas pessoas viram na internet, não sei se vocês viram. Eu fui convidado para uma reunião de oração de líderes, 200 líderes, ali dentro da casa do Trump. Era no Mar-a-Lago, em West Palm Beach, um lugar que tinham pessoas de várias nações. E eu cheguei lá como um desconhecido. Sentei ali e comecei a ouvir. E eles começaram a interceder. Foi um momento, na verdade, qual era o propósito da reunião? Nós estávamos ali para orar pelas nações, dentro do lugar onde as maiores decisões do mundo são tomadas. Aquele ballroom, aquele lugar onde eles ficam. E eu entrei ali, esse era o propósito. Eu sentei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? De repente me colocaram na mesa com brasileiros. Aí nós estávamos ali com vários brasileiros. E com aqueles brasileiros que nós estávamos sentados, tinham os políticos, tinham empresários, tinham pastores, tinham várias pessoas. E aquilo ali, Deus falou, representa o Brasil. Enquanto estava todo mundo conectado, o Brasil estava desconectado. Do lugar onde se tomam as maiores decisões do mundo, hoje, ali, principalmente na casa Donald Trump, é a grande verdade. Várias nações representadas. Eu não gosto de vestir terno, estava de terno, tipo comprar um terno para isso, etc. Mas eu fui, e ali eu entendi por que eu pisei naquele lugar. Eu pisei naquele lugar porque em um determinado momento eu vi o Brasil desconectado. Eu saí da mesa e fui para o outro lugar. Deus falou comigo, olha para trás. Eu andei para trás assim. Quando eu andei para trás e olhei para frente, eu vi todo mundo intercedendo. Tinham 3 ou 4 daqueles reféns de Hamas. Estavam lá, dando testemunho. Nós começamos a orar pelo Irã. Houve várias intercessões por Israel, intercessão pelos Estados Unidos, até o momento que o filho do Bolsonaro estava lá também, o Eduardo Bolsonaro estava lá, oramos pelo Brasil. Tudo bem, nem nessa hora o brasileiro desconectou. Não são pessoas ruins, muito pelo contrário, bênção de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é uma frase muito simples que eu quero que você entenda. Deus quer levar o Brasil a um outro lugar de uma conexão superior, cara. O mundo inteiro estava ali conectado com uma intercessão, com um mover, com algo, tudo foi algo maravilhoso.
Mas nós estávamos desconectados. E aquilo me chocou. Me chocou porque Deus falou comigo: assim está a igreja brasileira. Empresários, pastores, políticos, mergulhados num lugar onde só o intelecto fala. E Deus falou: por isso que eu te tirei. Por isso que eu te removi. Aí eu saí. No momento que eu saí e eu vi aquele panorama, Deus falou comigo: Ricardo, você está entendendo aonde eu quero tocar o Brasil? Levante as suas mãos aí. Aonde eu quero fazer? O que eu quero fazer do Brasil? Eu preciso que os meus pastores se reconectem. Eu preciso que os líderes do Brasil voltem a conectar com a presença. Eu preciso que os pastores parem de pensar só em parede preta, em crescimento, e começarem a pensar na presença, começarem a voltar ao óleo. E ali naquele lugar, peraí, queridos, ali naquele lugar, Deus falou comigo: há uma esperança. Porque eu te trouxe aqui. Levante suas mãos assim. Receba essa palavra. Deus falou comigo: eu vou liberar uma unção sobre esse lugar. É uma unção, sabe, que vai fazer que os líderes se reconectem. Da mesma forma com que o apóstolo Paulo saiu de Atenas e foi encaminhando em direção a Corinto, e de repente num momento ali ele se conectou. E ele entendeu. Abra no capítulo 2, por favor, de 1 Coríntios. Diz assim que eu não vim com palavras de sabedoria humana, mas na manifestação do poder de Deus. Deus falou comigo: eu amo a igreja brasileira. Vocês não sabem quão preciosos nós somos para Deus. Vocês não têm a menor ideia o amor que Deus tem com a igreja do Brasil. Mas ele diz: aqueles que amam eu corrijo. Eu fui, irmãos, ter convosco anunciando o testemunho de Deus e não fiz por ostentação. Chega de celebridade na igreja brasileira. Chega de nós vivemos o evangelho somente com o intelecto humano. Próximo versículo, meu irmão. Porque decidi nada saber. Nada saber. Senão a Jesus Cristo. Próximo versículo. Foi em fraqueza. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não tem fraqueza, todo mundo é forte. Na internet todo mundo é lindo. Todo mundo só posta coisa bonita. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Levante as suas mãos aí. Não sei porque Deus te trouxe aqui, para esse momento da história. Mas há 2 semanas atrás eu estava num lugar que Deus falou comigo: eu vou te encher, eu vou te tocar, para liberar uma nova unção sobre o Brasil. E numa casa de príncipes e reis e governo, eu vou liberar governo sobre vocês. Mas por favor, Deus está dizendo: eu preciso de pastores e líderes conectados. Pessoas que estão entendendo essa mensagem da última hora. Nós estamos no último segundo do último momento antes da volta de Jesus e nós estamos preocupados com relógios e prédios. E Deus está dizendo assim: é tempo de chorar. É tempo de chorar. Então no capítulo 18 de Atos fala sobre Corinto. E no capítulo 19, abra comigo. No capítulo 19 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado pela entrada interior, chegou a Éfeso. Corinto foi o lugar da revelação. Fala comigo, Corinto foi o lugar da revelação. E Éfeso foi o lugar da demonstração. Corinto ele entendeu e começou a operar, mas em Éfeso ele chegou num lugar de uma batalha espiritual enorme. Éfeso era uma cidade comercial altamente rica e altamente com humanismo, com secularismo, com feitiçaria. E ele disse: eu cheguei em Éfeso. E perguntou recentemente se o Espírito Santo cresce. Respondeu: nem sequer sei. Nós estamos hoje mais preocupados. Desculpa, cara, eu não tenho mais nada. Vocês estão no meu ambiente. Vocês estão na nossa casa. Então eu tenho tudo para falar para você. Nós estamos mais preocupados em criar movimentos para engajar pessoas do que trazer o Espírito Santo na vida das pessoas. Nada contra. Você pode subir montanha, descer para o monte, vai ir para qualquer lugar. Mas a minha pergunta é só uma: por quê? Para quê? Se o Espírito Santo não tocar a sua vida, não vale de nada. É só mais um movimento para você gastar dinheiro e para você, sabe fazer o quê? Perder seu tempo. Agora, se fizer isso com o Espírito Santo, para mim não tem problema nenhum. Eu sei que tem gente que faz. O grande problema é que nós vivemos de movimento em movimento. Nós criamos movimentos. E movimento em movimento nós vamos levando o povo. E Deus está dizendo assim: chega. Chega de coisas de menino. Chegou um tempo da gente parar tudo. E Deus está dizendo: é tempo. Para. Feche os seus olhos. Para. É tempo de parar. E você fazer só uma coisa. Aonde tu estás, Espírito Santo? Não preciso de louvor, não preciso subir montanha. E quem não tem dinheiro? Quem não tem tempo? A minha questão não é o que você faz, é com quem você faz. O apóstolo Paulo, ele chega aqui neste lugar e ele diz uma coisa. A primeira pergunta que ele faz foi: vocês já receberam o Espírito Santo? O apóstolo Paulo fala isso. Quando foram as pessoas dessa época mais importantes, vamos dizer assim, Jesus, o apóstolo Paulo. Sim ou não? Primeiro Jesus. Ok, Jesus. João capítulo 20. Quando Jesus chega para os discípulos ali, ele bate na porta. Discípulos trancados, vivendo a sua vida, vivendo o seu evangelho, ele bate na porta, eles estão trancados ali, ele diz: paz, paz sobre vocês, está em Evangelho de João, capítulo 20. E a primeira coisa que ele fala assim: paz, paz sobre vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, sede cheios do Espírito Santo, e ele soprou sobre eles. Mas o Pentecoste não tinha acontecido ainda. Vamos lá, não tinha acontecido ainda. Por que ele falou isso? Simples. Jesus estava dizendo: o ambiente que eu quero que vocês se preparem é o ambiente do Espírito Santo. O ambiente que eu quero que vocês vivam dia após dia é o ambiente da glória de Deus. Diga para o teu irmão: mais glória na tua vida. Você quer subir montanha, você quer preparar mesa, você faz qualquer coisa, mas tem que ter glória. Se não tiver glória, se não tiver presença, não vale nada. É lixo. Tem que ter glória, tem que ter presença. Se você vai lá e a glória aparece, glória a Deus, quem sou eu para tocar? Se você bota uma mesa, bota as mulheres lá, faz qualquer coisa, cara. Mas tem que ter glória, tem que ter presença. Essa é uma mensagem clara. O apóstolo Paulo, então, Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e soprou sobre eles o Espírito Santo, uma mensagem clara e objetiva de honrar a glória de Deus. O que nós temos honrado? O que nós temos honrado? Nós honramos placas de igrejas,
Nós honramos movimentos, mas nós honramos a presença. Você quer ver como? Se Jesus aparece ou ele não aparece, não vai fazer nada. O culto vai acontecer do mesmo jeito. O apóstolo Paulo aqui nesse momento, ele fala uma coisa muito incrível. Ele disse assim, ó: assim como o Pai me enviou. Jesus falou, e agora o apóstolo Paulo disse assim: vocês já receberam a primeira pergunta que ele faz. Vocês foram batizados na água, mas agora nós precisamos voltar ao batismo do Espírito Santo. E ali no final ele disse assim, ele ficou um tempo com eles, ele disse: Deus, pelas mãos de Paulo, versículo 13, 11, abra comigo, por favor. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Eu quero que você levante a sua mão hoje e fale o seu nome. É isso que eu profetizo para você nessa escola. E Deus, pelas mãos de Ricardo, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos de... Como é que você chama, meu irmão? Saulo. E Deus, pelas mãos de Saulo, fazia milagres. Os céus estão esperando isso. Os céus estão esperando um povo no Brasil que entenda. Cara, preste atenção. O próprio apóstolo Paulo cometeu, se eu não digo um erro, mas ele não tinha alcançado essa revelação. Existe uma revelação, então, que a gente precisa alcançar. Que é a mesma que Moisés disse: se a tua presença não for na minha frente, eu não quero. Se a tua presença não for na minha frente, para que eu vou subir montanha? Para que eu vou subir num púlpito? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Para quê? Mais uma marca, mais um movimento, mais um... que vai te levar a uma frustração. Porque só Jesus pode satisfazer o homem. A fome e a sede do Espírito Santo. Oh! Você quer permanecer fiel, você quer permanecer queimando, honre a presença. Você quer daqui a 20 anos ainda queimar e buscar, então tá, priorize a glória. Quando você prioriza a glória, você vai afastar todo mundo que só quer entretenimento da tua vida. Quando você priorizar as coisas de Deus, as pressões vão vir. E todo mundo vai te oferecer caminhos aí tortuosos para você continuar no ministério. E Deus vai dizer assim: você pode ir por lá, mas eu não vou com você. Aí você prefere ficar com os pequeninos, né? Você prefere abrir mão de nomes, abrir mão de mídia, abrir mão de lugares. E Jesus, ele sai. O Evangelho de João, capítulo 4, tinha uma grande discussão. Quem batizava mais, Jesus ou os discípulos de João ou de João Batista? Jesus olhou aquilo ali. Quem é que tem a igreja maior da cidade? Jesus olhou e sabe o que ele fez? Ele saiu da multidão e foi encontrar uma mulher, a samaritana. Ele parou por uma pessoa. Jesus já saiu do Brasil há muito tempo, em lugares que só querem aplausos e multidões. Mas ele ama. Ele ama, ele ama, ele ama, ele ama. Um outro texto está na primeira multiplicação dos pães, logo depois da primeira multiplicação dos pães. Jesus, ele pega os seus discípulos, eles cercam Jesus e dizem assim: deixa eu despedir as multidões. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês não. Eu comecei a refletir, que líder hoje, meu irmão,
ia sair de um grande evento e ia dizer assim: vocês vão embora para casa e eu vou despedir todo mundo. Eram 5.000 homens, comparado com mais mulheres e crianças que não eram contados na época. Jesus despediu um por um lá, não sei como ele fez. E eu comecei a perguntar: por que Jesus despediu a multidão? Porque Jesus olhou para a multidão ainda com compaixão. Os discípulos só olharam números. Os discípulos olharam para aquela grande numeração. Deixa eu despedir. Tem pastores que igrejas são só números. Só números. Mas Deus conhece você. Então Jesus pega os discípulos e coloca eles dentro de um barco. As pressões de fora. Imagina só, 5.000 pessoas com fome devem ter esgotado fisicamente aqueles discípulos. Quantos pastores hoje nós vivemos com esgotamento físico, emocional? Por quê? As pressões. Jesus pega os discípulos e coloca dentro de um barco. Fala: vai para o outro lado. Aí eles dormiram. É assim, o descanso físico é bom, importante. Mas Jesus ensinou uma outra coisa. Porque logo depois que eles entraram no barco, o vento veio sobre eles novamente. Então diga para o teu irmão do teu lado: se você só descansar fisicamente, as pressões vão voltar. Os problemas vão voltar. Jesus, ele despediu a montanha, sabe o que ele fez? Despediu a multidão, sabe o que ele fez? Aí ele subiu a montanha. Aí ele subiu a montanha. Quando ele subiu a montanha, ele estava conectado com o Pai. Vocês estão entendendo? A melhor forma de você se renovar espiritualmente não é só tirando férias, mas se conectando com Deus. Jesus despediu a multidão e ele foi orar. Meu Deus, por que ele não foi dormir? Levanta suas mãos assim. Quantos querem viver no sobrenatural? Quantos querem entrar nessa dimensão do sobrenatural de Deus? Quantos querem ser renovados em Deus? Eu quero. Então Jesus, o que ele faz? Cansado fisicamente, ele sobe e se conecta com o Pai. E quando ele se conecta com o Pai, ele começa a andar. Quando ele viu, ele entrou nas águas. Eu não creio que Jesus quis mostrar para eles que ele estava andando sobre as águas. Simplesmente Jesus foi até ele não viu dificuldades, o que estava no chão, é água. Ele subiu, andou sobre as águas. Eu conheci um homem, uma vez ele esteve com a gente, o nome dele é Meltari, que é um profeta de Deus, ele vive lá em Moçambique. Uma vez ele estava numa tribo, houve uma grande inundação naquela época. E eles começaram a distribuir alimentos nas várias vilas. E uma das vilas era inalcançável, porque o rio estava transbordando e eles não conseguiam chegar do outro lado. Até que ele pegou as coisas e começou a andar. Quando ele viu, ele chegou do outro lado. Ele andou sobre essa água. O sobrenatural não tem limites. O nosso intelecto humano nos constrange, nos limita. Mas nós, como igreja brasileira, precisamos tirar esses limites. Porque nós estamos sufocados pelo sucesso. Estrangulados por uma sedução. Mas abafados sem a presença. O Espírito de Deus, ele fala aqui, ó. Vem, meu filho. E Deus, pelas mãos de Ricardo, fala o seu nome. E Deus, pelas mãos de Ricardo, fazia milagres estranhos. Comece a sonhar com esses milagres, velho. A igreja precisa voltar a sonhar, não somente com um prédio novo. Mas eu estou muito feliz de estar num lugar novo, mas eu vou te falar, não vai valer de nada se a presença de Deus não estiver nessa escola. Eu prefiro voltar para trás.
Eu evitei muito, porque eu sei que é importante, a gente está num lugar super gostoso, no alto da montanha. Aliás, aqui em cima, depois vocês vão ter Getsemane, né? Quantos já viram? Não foram, não? Depois vocês vão lá, tem um túmulo feito, uma réplica de Israel. Vocês vão lá, muito legal. Mas eu vim aqui marcar um encontro com Jesus, porque eu quero uma porção nova. Eu quero algo novo. E Deus está distribuindo entre nós aqui. Ele vai fazer isso. Levante as suas mãos aí. E fala novamente: Deus, pelas mãos de Ricardo. Fala seu nome bem alto. Fazia milagres extraordinários. A gente precisa ver o sobrenatural de novo, meu irmão. Nós vamos ver cada vez mais o sobrenatural de Deus. Nós vamos ser ungidos para algo. Meu Deus. Meu Deus, deixa eu terminar a palavra. Eu sei que muita gente está cansada, mas você vai renovar em Deus aí, ó. Preste atenção, queridos. É tempo de você ser renovado em Deus, queridos. E eu vou falar uma outra coisa para você. O Espírito Santo, ele está liberando sobre nós uma unção, como está em Isaías capítulo 40. Está escrito: por acaso o nosso Deus se cansa? Por acaso o nosso Deus se fatiga? Pode encontrar esse versículo no finalzinho do capítulo 40 de Isaías. Por acaso você nunca ouviu falar que o nosso Deus não se cansa? Ele não se fatiga? Pode ir antes. Isso. Vamos lá. Aqui está o segredo do que nós vamos viver nos próximos dias. Preste atenção. Não sabes, você nunca ouviu que o eterno Deus não se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Uma outra versão diz que ele... Meu Deus. É como se Deus estivesse dizendo para nós: a nossa fonte, os nossos olhos estão colocados no lugar errado. A nossa geração é a geração do Brasil. Nós estamos colocando os nossos olhos no lugar errado. E Deus está dizendo: volta teus olhos para o lugar certo. Qual é o lugar certo? O eterno Deus. E o eterno Deus, quais são e qual é o maior atributo do nosso eterno Deus? Que ele não se cansa. Você nunca ouviu falar que ele não se cansa? Então existe o quê? Existe uma renovação constante em Deus. Existe uma função em Deus que é permanecer, que é o óleo fresco sobre nós, que não vai fazer você cansar, que não vai fazer você se perder e não permanecer. Ele não se cansa, quer dizer, você também pode ter os atributos de Deus, porque aquilo que você contempla, você se torna. Aquilo que você olha, os seus olhos são colocados, eles vão começar a fazer parte da sua vida. Nós precisamos focar no lugar certo. E o lugar certo era um eterno Deus, que ele não se cansa. A igreja está cansada, porque nós estamos olhando no lugar errado. Continua. Nem se fatiga. Qual é a diferença de cansar e fatigar? Fatigar é você estar tão cansado que você para de sonhar. Quantos pastores pararam de sonhar? Chegaram numa estabilidade, chegaram num momento, já chegaram numa profissão, pararam de sonhar. O sonho faz parte de que alguém que está vivo. Você está vivo? Mexe com a pessoa: você está vivo? Pergunta o seu: você está vivo? Pergunta o teu irmão do teu lado: você está vivo? Então você tem a obrigação de sonhar. Você tem a obrigação de sonhar.
Pouco antes de vir para cá, eu liguei para o Dan Duque, conversando com ele, aí ele orou por mim. E aquele homem me impressiona. Tem muitos defeitos como eu e você, tem vários defeitos como eu e você, ninguém é perfeito. Mas um atributo dele me impressiona. Ele sempre está sonhando com alguma coisa. Um homem de mais de 85 anos de idade. E eu fico vendo gente nova que morreu. Enterrou. Parou. Ou está sonhando os sonhos de homens e não os sonhos de Deus. Porque deixa eu te falar, você botar roda gigante em igreja, fazer não sei do que para lá, você pode falar qualquer coisa para mim, mas sonho de Deus não é, sonho dele. É sonho dele. Vou falar que é errado ou certo, o problema é dele com Deus. Ele um dia vai prestar conta para Deus e tudo. Agora eu quero saber o seguinte: quais são os sonhos de Deus? Eu tenho um sonho, eu tenho vários sonhos. Vários sonhos. Vários sonhos. Eu quero ver de novo aquilo que eu vi há 25 anos atrás. Esse é um dos maiores sonhos. 25 anos atrás, a gente entrava nos cultos. Ninguém preocupava em roupa. Ninguém preocupava em tirar uma foto no Instagram. Não tinha nem rede social, cara. Pessoas caminhavam, vinham de longe para essa cidade aqui, Belo Horizonte, nesse lugar que você está aqui. Essa cidade foi palco. A gente chegava, chorava. Se foi avivamento ou não avivamento, eu não sei, só sei que eu fui avivado. Eu estou com saudade de ver isso de novo. Deus fazer algo que nós não estamos esperando. Ouvir um som que a gente não consegue ouvir. É isso que eu estou com saudade. E aí, eu quero te falar que ele não se... Bota aquele versículo, não parei não. Não se cansa, é tempo de sonhar. Diga, é tempo de você sonhar. Mas você só vai sonhar se você estiver plugado na fonte. Você não vai sonhar os sonhos de Deus. É igual a internet, se não estiver conectado, você não vai ter nada. Você tem que estar conectado com a fonte. Qual fonte? Ele. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Existem pensamentos e revelações e segredos e sonhos que nós ainda não acessamos, que estão disponíveis para nós. Próximo versículo diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Próximo versículo. Os jovens se cansam e se fatigam. Os jovens param de sonhar. Os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não vão parar de sonhar. Cara, sabe o segredo de 30 anos depois eu estar aqui queimando e sonhando por Jesus? Que eu não me permito deixar de ter fome. Quando as coisas estão muito bem, eu falo: Deus, vou para algum lugar. Vou lá para a África, eu vou para Cuba, eu vou para algum lugar, eu vou para fazer alguma coisa. É porque a gente tem que estar em movimento, mas o movimento certo de Deus. Ezequiel capítulo 1, você pode abrir comigo, por favor? Ezequiel capítulo 1 fala sobre uma roda dentro de uma outra roda. Meu Deus! E a Bíblia fala que os seres viventes estavam ali naquele lugar. 4 seres viventes. Existiam o leão. Me ajuda aí. Não, a águia era a última. É o boi, o homem e a águia. Eu comecei a procurar, a estudar sobre esse tema. E Deus falou: sabe o que são isso? São 4 unções na vida de um homem.
4 funções e unções que estão disponíveis. Primeira, a unção do leão. O que é a unção do leão? É quando Jesus, ele ruge sobre a vida de um homem. É quando o governo de Deus, ele se apropria de você. Você não vai fazer mais as suas coisas, mas quando ele fala, você cala. Então, o leão, a unção do leão é a unção onde o homem para de pensar e Deus entra na história. Mas Deus só pode entrar quando o homem se cala. Deus só pode agir quando o homem para. Então a primeira unção tem a ver com entrega, renúncia e se render. Vamos fazer isso hoje? Levanta a sua mão e fala: eu me rendo, Jesus. Eu me rendo, cara. Se a gente quer viver o sobrenatural, a gente precisa entrar nessas unções de Deus. E a primeira unção que Deus fala é se renda completamente. Pastores quebrantados. Eu quero ver pastores chorando de novo. Eu quero ver pastores confessando pecado em púlpito e ninguém condenar. Eu quero ver pastores se abrindo o coração e dizendo: eu quero mais, eu quero mais. O mais apaixonado deve ser os líderes. Porque se você não foi tocado, você não vai tocar. Se você não é marcado, você não vai marcar. Se Deus não tocou você, você não vai tocar ninguém. Porque você é fruto de algo que você carrega. Se você não carrega nada, o que você vai passar para as pessoas? Uma palavra intelectual. Como o apóstolo Paulo disse, palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas ele disse: eu não vim até vocês com essas palavras de sabedoria humana. Mas eu vim com vocês, sabe o quê? Na demonstração. É o ensino por exemplo. E ali, a unção do leão é quando Deus toma você e você se cala. Eu não quero ouvir o seu projeto ministerial. Eu estou com saudade de um cara louco. Com tanta saudade. Se ele estivesse vivo hoje, ele ia morrer. Um louco chamado Gregório McNutt. Estou com tanta saudade dele esses dias. Meu Deus, que saudade dele. Eu sei que muita gente não conseguia engolir ele. Ele era difícil. Um cara que jejuava 24 horas. O cara estava conectado com Deus em outra dimensão. Mas não é só isso, não. Levanta a tua mão e fala: Jesus, eu me rendo. Você foi chamado para um lugar do sobrenatural. Nós vamos mergulhar nesse lugar. A unção do leão é essa. A segunda unção é a unção do boi, que tem a ver com sacrifício. Nós vivemos uma época onde as pessoas não sacrificam mais. Venha para Jesus e você vai ser abençoado. Cara, esse Jesus, se eu não fosse crente, eu ia querer ele. Conexões maravilhosas na igreja. Maravilhoso, tudo é lindo, maravilhoso. Cara, não foi bonito para Jesus, não. A cruz custou algo. A unção do boi é quando Deus te pede coisas que vão mexer com você, não é, preto? Quando Deus te pede para você abandonar tudo e viver lá em Angola, igual aquele irmão ali. E parece angolano, mas ele é brasileiro. São Luís, né? Tem um trabalho lindo com as crianças de Angola. Depois ele vai falar. Quando Deus te pede, é algo que te custa alguma coisa. Sacrifício sem te custar nada não é sacrifício. É fuga. A unção do boi tem a ver com sacrifício. Deus quer ver de novo o sacrifício. Onde estão os sacrifícios na igreja? Eu não estou falando de dinheiro não, cara. Estou falando da sua vida, porque muito mais importante do que você dar só 10%, ou 20%, ou 40%, é você dar a sua entrega, a sua vontade. Muitos fazem do dízimo um imposto para Deus.
Houve um homem. Quem foi o homem que foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Davi, né? Crônicas capítulo 13, 1 Crônicas 13, a Bíblia diz que ele estava trazendo de volta a arca. Consultou todo mundo tinha um único coração: vamos levar a arca de volta para Jerusalém. Eles consultaram e todo mundo o maior festival gospel, o maior evento de prefeitura de Jerusalém aconteceu ali, cara. Todo mundo alegre, feliz, mas não haviam consultado Deus, o eterno Deus. Um homem chamado Uzá foi lá e tocou na arca. Preste atenção nesse texto. Ele morreu. Todo mundo conhece esse texto? Sim, né? E ali o que acontece? Por quê? Porque os filisteus, fala comigo, os filisteus carregaram a arca em carros de boi. Então o que acontece? Eles não têm problema, é igual hoje. Todo mundo faz coisa errada, mas quando o crente faz, dá mal. Todo mundo rouba, mas quando o crente rouba, desaparece. Todo mundo faz coisa errada, mas quando um de nós perdemos o senso, Deus expõe. Por quê? Porque Ele te ama, Ele não quer perder você. A Bíblia diz então que Davi pecou, ele não consultou a Deus, aí ele voltou a consultar a Deus, aí eles trouxeram a arca em... Queridos, Davi trouxe de volta na arca, tinha 6 passos e um sacrifício. Mas eu não quero me ater a esse texto. Abra comigo em 2 Crônicas capítulo 5. Nós vamos ver a outra geração depois de Davi. É nisso que esse primeiro texto todo mundo conhece, certo? Mas esse segundo texto pouca gente atrela ao primeiro texto. 2 Crônicas capítulo 5, isso aí, mas é um pouquinho mais embaixo. Assim acabou a obra. Quando Salomão acabou a obra, ele trouxe as coisas de Davi, seu pai, havia dedicado a prata, o ouro. Ele consagrou o templo que ele havia dedicado. Salomão agora assumiu o lugar de Davi, e ele olhou para outra geração e viu como eles erraram. Se você olhar um pouco mais embaixo, diz assim: e eles trouxeram muitos sacrifícios. Acha o texto para mim, é um pouco mais embaixo. Diz que não se podia, versículo 6, não se podia contar, se estou bem, não se podia contar o número de sacrifícios que eles traziam para Deus. Você está entendendo um ponto aqui? Que uma geração viu a outra geração e aprendeu com o erro do outro. Isso é para a gente entender, querido, que nós precisamos olhar para tudo isso. Se nós não consertarmos, a outra geração vai olhar para nós e vai dizer: eles erraram ali, nós não vamos errar. O conselho que eu te dou é você não fazer parte disso, porque a denúncia vai acontecer. E Deus está dizendo assim: eu vou te levar para outro lugar. Terceira unção é a unção do homem, que tem a ver com perdão, com seus sentimentos. Chegou um tempo da gente aprender a perdoar um ao outro, independente se a pessoa está certa ou errada. Somos chamados para sermos agentes de reconciliação. Somos chamados para termos uma unção sobre nós todos os dias, vivendo mais e mais. E por último vem o ministério, que é a águia. Nós vivemos o quê? Sonhando em Deus. Mais e mais. Eu queria fechar com uma palavra para você entender, queridos. Deus está pronto para apertar um botão assim, ó, e soltar a unção sobre nós. Se nós nos alinharmos com que os céus estão alinhados. Então essa noite eu queria fazer algo diferente. Eu queria que a gente fizesse uma aliança com Deus. Uma aliança de só querer algo. Só a presença. Mais nada.
Eu te garanto que Deus vai fazer algo sobre nós. Fique de pé no seu lugar e levante as suas mãos. E fala: Jesus, eu quero a tua presença, nada mais. Só quero a tua presença, Jesus. Um dos maiores segredos de você permanecer em Deus, preste atenção, é você não tirar os seus olhos. Nesse texto de Ezequiel, capítulo 1, só voltando um pouquinho, a Bíblia fala que sobre os serafins e querubins, eles tinham olhos sobre todo o corpo. E eu perguntei: Senhor, para que tanto olho? E Deus me disse assim: porque os seus olhos nunca podem perder o foco da glória de Deus. Nós vamos gerar ministérios aqui. Nós vamos ativar ministérios aqui que não vão perder o foco nunca da presença de Deus. Vão estar voando, andando, mas o foco na glória de Deus não vai ser tirado. A glória de Deus é o principal na sua vida, queridos. Diga comigo: e Deus, pelas mãos, fala o seu nome, de Ricardo, fazia milagres extraordinários. 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 Levante as suas mãos, comece a profetizar, queridos. Nós profetizamos os milagres de Deus neste lugar. Uma unção dobrada sobre nós, Senhor. Mas fazemos uma aliança essa noite. Fazemos uma aliança, Senhor. Nós não viemos aqui para projetar o nosso ministério. Nós não viemos aqui para tirar proveito de uma pessoa. Eu só quero a tua presença, Jesus. Eu só quero a tua presença, Jesus. Só quero a tua presença. Se você se identifica essa noite, se você é um líder, um pastor, ou alguém que gostaria de confessar que está vivendo desconectado, vem aqui na frente. Nós queremos orar. Não tenha vergonha, você está na sua casa, tá? Você está na sua casa. A gente quer se conectar, Jesus. Mais glória, mais presença. Mais glória, mais presença. Mais lágrimas, Jesus. Mais lágrimas, Jesus. Óleo fresco. Óleo fresco, óleo fresco. Vai quebrando todo o nosso intelecto aqui, Senhor. Vai quebrando todo o nosso intelecto, Jesus. E vai nos levando para esse lugar. Fique de pé no seu lugar agora, queridos. Levanta suas mãos assim. Quem nos leva para esse lugar é Deus. Em Ezequiel fala sobre uma roda dentro de uma outra roda. Quando a roda de dentro parava, a outra parava. Significa o quê? Sempre tem aqueles que não pararam diante de uma geração que parou. Sempre tem aqueles, os remanescentes, que entenderam uma mensagem que muitas vezes os que estão de fora não entendem. Até o momento que aqueles que estão dentro começam a tocar aqueles que estão fora. Esse é esse lugar, queridos. Nós estamos entrando em águas profundas em Deus. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar agora, queridos. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Espírito Santo, pode vir, Jesus. Nós preparamos esse lugar para o Senhor, Jesus. Sabe, o Shekinah de Deus está aqui, queridos. Ele sempre vem.
Sabe o que me impressiona? Porque Ele sempre vem quando eu estou preparado para Ele vir. Quando eu me alinho a Ele. Quando eu coloco a minha vida em ordem. Quando eu faço o que tem que ser feito. Quando eu paro para ouvir o que Ele tem para falar. Quando eu presto atenção no que os céus estão dizendo e não o que a mídia está dizendo. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Não é sobre ministério. Não é sobre gravar música. Não é sobre escrever livros. Não é sobre ser conhecido, cara. É tudo sobre Ele. Levanta sua mão, seu irmão assim. Jesus está tocando muitos aqui essa noite. Ele está tocando muitos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're worthy, Jesus. You are worthy. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo é de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Minha vida está firmada em ti. Digno, digno, digno. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Minha vida está firmada em ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é confirmado. Confirmado.